longo de milênios, filósofos se debruçam sobre a mentira, o tão humano hábito de mentir. Nascido em Genebra, Suíça, Jean-Jacques Rousseau foi um desses filósofos. De Rousseau, as perguntas: quando devemos a verdade ao outro? E há casos em que se poderia enganar inocentemente? Sobre Bolsonaro já sabemos. Até ontem, quarta-feira, 1001 dias de governo, o presidente falseou, distorceu, mentiu 4007 vezes. 4 por dia. Na manhã e tarde dos 1001 dias, mais mentiras. No caso de outro personagem que busca ser cômico quando é apenas patético, tenebroso. Ele tem fortuna avaliada em 2,7 bilhões de dólares. E em 2 anos de governo, até 2020, fez seu patrimônio mais do que dobrar, chegar aos 18 bilhões de reais. O personagem é Luciano Hang, também conhecido como Véi da Van, que foi à CPI da Covid depor como investigado. O Véi da Van usou a CPI como palco e, em muitas das suas respostas, mentiu. Vários dos seus desmentidos às acusações de propagador de fake news confirmaram suas fake news. Bizarro, o empresário bilionário internou a mãe Regina Modeste Hang numa Prevent Senior. Surreal, um bilionário depois de dizer que não sabia que o hospital omitiu a causa da morte de sua mãe, Covid. Pelo que se sabe, pelo que se viu, já sabia ao menos desde abril. Assustador ver até onde chegamos, mesmo depois da mãe morta. A mãe, este homem vestido de papagaio, confirma. Segue apoiando hidroxicloroquina, ivermectina, ozônio, kit Covid como tratamento eficaz contra o vírus. Eu faço tratamento preventivo ainda e fiz durante toda a pandemia. Assustador vê-lo confirmar que a mãe, assim como ele, usou tais drogas. E ele, como vimos na CPI, segue alardeando tal tratamento. Da Prevent Senior, o que mais há para ser dito? São aterradores os relatos sobre seus experimentos médicos e as mortes durante a pandemia. O médico Anthony Wong morreu de Covid em janeiro último. O Wong se tratou com hidroxicloroquina e o kit Covid que ele defendia e propagava. O Wong morreu no Hospital Santa Maggiore do grupo Prevent Senior. O Wong morreu em janeiro e só há pouco se soube. Médicos do hospital omitiram a causa da morte, Covid. Como foi feito também com a mãe de Luciano Hang. A mãe. O grande artista Aroeira traduziu numa charge sua visão de tão bárbaro e emblemático fato. 12 médicos que trabalharam na Prevent Senior denunciaram. A operadora, que tem idosos como público-alvo, testou em seus hospitais o ineficaz e potencialmente nocivo kit Covid, sem o aval dos pacientes ou da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. E mais, teria ocultado mortes pela Covid para turbinar melhores estatísticas de recuperação de pacientes. Na terça-feira, em depoimento à CPI, a representante legal destes médicos que denunciam, a advogada Bruna Morato, confirmou: a mãe de Luciano Hang foi tratada com o kit Covid e teve a certidão de óbito alterada com a omissão da causa mortis. Bruna ainda informou: a direção da Prevent Senior se aproximou do tal gabinete paralelo que aconselhou Bolsonaro durante a pandemia. Citou os nomes de Anthony Wong, que morreu de Covid, Nise Yamaguchi e Paolo Zanotto, todos do tal gabinete paralelo. A advogada diz que o diretor da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, buscava alinhamento com os ministérios da Saúde e da Economia. O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Tudo, claro, pela
pátria acima de tudo. Segundo Bruna, para não serem demitidos, plantonistas da Prevent Senior eram obrigados a distribuir kits Covid. Na esteira destas denúncias, brotou no noticiário uma expressão: cobaias humanas, e um nome, Mengele. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, por sua atuação como médico no campo de concentração nazista Auschwitz entre 1943 e 1945. Mengele, que morreu em São Paulo em 1979, fazia experimentos genéticos basicamente com judeus. Tratava humanos como cobaias. Cerca de 70 mil prisioneiros foram mortos em Auschwitz. Já no Brasil deste século XXI e pandemia, o governo Bolsonaro tocou o experimento imunidade de rebanho. Os mortos neste genocídio, ora esmiuçado pela CPI, já são quase 600 mil. Estima-se que mais da metade dos mortos, 400 mil pessoas, poderiam estar vivas não fossem os atos criminosos. Diante desse resumo do horror, como não dizer? É de dar nojo, de vomitar, acompanhar a atuação dos cães de guarda de Bolsonaro na CPI da Covid. Não porque cumprem os seus papéis, o de defender Bolsonaro, o capitão do mato do projeto que eles tão bem encarnam, mas pela motivação solar, pela propagação de mentiras, pela defesa de um tratamento que levou a milhares e milhares de mortos. Qual é a motivação? Imaginemos. O senador Ciro Nogueira dizia há 4 anos: o Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Agora, Ciro Nogueira recebeu do governo 135 milhões para emendas parlamentares. Na CPI, defendia Bolsonaro com ardor. Tornou-se o chefe da Casa Civil do governo, o cofre do Centrão. Fernando Bezerra Coelho, há 10 anos, era ministro da Integração Regional no governo Dilma. Hoje é líder do governo Bolsonaro. Na Petrolina, reduto eleitoral de Fernando Coelho, há um ditado: quem não é coelho, é coitado. Este coelho recebeu 153 milhões e 800 mil. Senador Heinz dos Pampas, propagandista do kit Covid, outro delirante que mente muito, recebeu 165 milhões e 900 mil. Senador Jorginho Melo, também conhecido como Inho, da terra do véi da van, recebeu 35 milhões. Marcos Rogério, o tonitruante locutor do negacionismo, aquele que faz questão de interpretar, de viver o papel de um cafajeste no boteco de quinta. O locutor do negacionismo recebeu 127 milhões. Junta e misturada, essa porção dos intestinos do Centrão recebeu 616 milhões e 700 mil reais. Quando você, cara amiga, caro amigo, sentir asco, ânsia de vômito, ao ver esses tipos mentindo, falseando informações, se lembre, esses caras receberam 616 milhões de reais em emendas parlamentares. Por isso entregam seus nomes, rostos e biografias para esse serviço. Há quem aprove e goste deste serviço, mas há também quem veja esse serviço como porco, serviço sujo de enlamear biografia e alma de quem se submete a tanto, porque são 600 mil mortos e isso é indefensável. Os que assim percebem este tipo de serviço recordam o Barão de Itararé, que dizia: o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Nesta quinta-feira, outro personagem de provocar asco, o empresário Otávio Facuri. Ele é contra a vacina, contra o uso de máscaras e forte suspeito de financiar a propagação de mentiras, as fake news. Convocado à CPI, o empresário Otávio Facuri postou bolsonarística opinião sobre a sexualidade do senador Fabiano Contarato.
Milhões e milhões que acompanham a CPI país afora viram e ouviram o sabão, a descompostura em mais essa figura grotesca. Senador Contarato, eu peço a Vossa Excelência que assuma a presidência e faça a fala aqui da presidência. Se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Voltemos à filosofia e a Rousseau, que escreveu: a verdade devida e útil é aquela que interessa à justiça. Por exemplo, importa saber por que a bancada porca faz o que faz e por quanto. Mas não importa saber quem o senador Contarato ama. Não importa saber se Bolsonaro gosta de pão com leite condensado. Até porque se sabe, é só mais uma encenação, mais uma farsa. E a propósito de farsantes, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se encontrou com João Dória, aquele do Bolsodória, e com Mandetta, também ex-ministro. Encontrou também o MBL. Moro quer ser candidato. Quem acompanhou sua trajetória na Lava Jato sem fumaça nos olhos, conhece, percebeu sua inesgotável sede de poder. Sua ajuda a Bolsonaro na reta final da eleição, requentando um Palocci que depois não serviria para mais nada. Moro fez e fará qualquer coisa pelo poder. Moro e João Dória seria algo de se assistir de camarote. Quem tentaria devorar quem primeiro? Vocês certamente se lembram daqueles 2,5 bilhões doados pelos Estados Unidos para uma futura fundação Lava Jato que combateria a corrupção. Aquilo era, como sempre foi possível dizer, isso aí. O velho e bom tio Sam, grato pelos serviços já prestados e para o que mais vier. Importa, sempre importou, acima de tudo, perceber o óbvio por trás das cortinas de fumaça. Os militares, por exemplo, no rastro do humorismo, voltaram ao poder. São hoje o poder. Coronel na reserva, Marcelo Pimentel, num tweet, informa sobre esta foto que vocês estão vendo. A foto é da 304ª reunião do Alto Comando do Exército em fevereiro de 2016. São 17 generais sentados à mesa principal com o comandante lá ao fundo. O comandante do Exército, então, era o general Vilas Boas, hoje funcionário do capitão no governo. General Vilas Boas, que com 2 tweets em 2018 pressionou o Supremo Tribunal Federal para manter Lula fora da eleição presidencial. Destes 17 generais, 14, ou seja, 83%, exercem ou exerceram cargos políticos ou de natureza política, nos governos federal ou estadual. Discursos grandiloquentes, fardas, coturnos e medalhas à parte, a real. Eles querem o mesmo que querem tantos num país sem burocracia estável. Dinheiro e poder, poder e dinheiro. O resto é conversa mole para paisano, para civil, otário. Militares de volta ao poder, Bolsonaro e família, véio da van, genocídio e esfomeadas gangues do Centrão. Dizia o filósofo Rousseau, quem mascara uma verdade devida, mente. Outro filósofo, Platão, que escreveu Fedro, diálogo entre este personagem e Sócrates. De Fedro, a fábula Um cão levando carne pelo rio. Um cão, nadando num rio, levava na boca um pedaço de carne quando viu outro cão, que também carregava na boca um pedaço de carne.
Ávido, o primeiro cão soltou seu naco de carne no rio e tentou abocanhar a carne na boca do outro cão. Mas não era outro cão, era apenas sua imagem espelhada nas águas do rio. E assim o cão ficou sem nada nesta fábula do quem tudo quer, tudo perde. Com suas vestes de papagaio, arrogante, pretensioso, o véi da van usou a CPI como um palco e debochou. Ele quer o Senado o ano que vem. Como o cão da fábula, o véi da van quer tudo. Assistindo aquela performance, veio à memória maravilhoso personagem da infância de quase todos nós. Personagem e um mistério que não poucas vezes o acompanha, a courofobia, o medo que algumas crianças e mesmo adultos têm de palhaços. Luciano Hang na CPI com aquela fantasia, aquela arrogância, aquela pretensão, todo aquele desprezo tão evidente. Aquela figura tétrica descrevendo a doença e a morte da mãe e, enfim, entendi. Percebido sem a fantasia, também um palhaço pode ser tétrico, encarnar o horror.